Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio. Hoje irei mostrar aqui uma pequena demonstração sobre o replantio, tá, da Sansevieria, tá certo? Hoje essa espécie ela é conhecida como Dracena. Eu vou apresentar de uma forma bem simples como é que você pode, tá, dividir as suas plantas, tá certo? E fazer o replantio de uma forma muito simples, né, dessa espécie, tá certo? Fique até o final do vídeo que a gente coloca aqui alguns aspectos bem interessantes, bem importantes para que você faça esse procedimento, tá certo? Sem perder as plantas, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Nós vamos fazer então a divisão, tá, da Sansevieria. Essa Sansevieria que o pessoal chama de Sansevieria branca, Sansevieria Ave Maria, tá certo? É o apelido que deram para essa planta aqui. É uma planta relativamente comum, tá certo? Mas como o pessoal pediu para eu fazer a divisão, eu vou fazer aqui rapidamente para vocês nesse vídeo, tá certo? Então, primeira coisa que vocês fazem, tá? Com relação ao vaso, vocês apertam aqui, olha, para facilitar a saída dessa Sansevieria. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, agora a gente vai fazer o que? A gente vai facilmente tirar a Sansevieria do vaso. Olha aí, já saiu, tá certo? E aqui, se vocês começarem a mexer, tá certo? A dividir, tirar, por exemplo, o substrato, tá? Vocês vão começar a enxergar aqui, tá? O local da divisão, ok? No caso da Sansevieria, gente, normalmente eu não corto, tá, as Sansevierias, tá certo? Olha, ela naturalmente ela já vai indicando, tá certo, aonde vai ter que ser a divisão. Por exemplo, já temos uma muda aqui, ok? Outra, tá certo? Eu posso fazer essa divisão aqui. Pronto, a gente já tem outra muda, tá certo? Outra muda, ok? Outra muda aqui, tá? E vamos fazer mais uma, tá certo? Então eu tenho aqui, tá, várias mudas, tá certo? Obtidas de um vaso só, ok, pessoal? Tá certo? Algumas pessoas colocam essas plantas, tá certo? Para secar, né, na sombra, ok? Justamente para que haja a cicatrização, tá certo? E para você não ter a perda por apodrecimento. Mas nós vamos fazer o plantio direto, porque basicamente esse nosso substrato
teoricamente são estéreis, tá certo? Então, vamos fazer o plantio dessa Sansevieria, ok? No vaso, ok? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. E nós vamos utilizar o vaso pote 15, tá certo? E o substrato que nós vamos utilizar é o substrato 75% fibra de coco, 25% carvão vegetal, tá certo? Então, já fizemos a mistura. Vamos basicamente colocar o substrato no fundo do vaso, ok? Vamos colocar a Sansevieria bem no meio do vaso e acrescentamos, tá certo, o substrato ao redor, ok, dessa planta, tá certo? Então é uma coisa simples, né, pessoal? Então é um procedimento simples, ok? Se possível, pessoal, deixe sempre, tá, o rizoma, tá, que é aquela parte, tá, que suporta, tá, as Sansevierias bem próximo da superfície, tá certo? Então elas mais ou menos ficam nessa posição aqui, tá certo? E a gente acaba fazendo o plantio, tá? A colocação, a introdução do substrato até essa fase aqui. Tudo bem, pessoal? A adubação vai pelo menos, tá, de 15 a 20 dias após essa operação, ok? Por quê? Porque a planta ela vai estar sofrendo estresse, tá certo? Então a gente tem que esperar esse tempo mais ou menos para a gente fazer a adubação, tá certo? Vocês viram que não tem segredo nenhum, né? É muito simples você fazer a divisão, porque uma hora, né, elas vão crescendo, você vai ter que fazer a divisão, porque o espaço do seu vaso, do seu container, vai ficar limitado. Nessa hora, existe sim a necessidade de vocês mudarem, tá certo, a planta de um vaso para outro. Nesse caso, nós dividimos a planta, mas se você quiser, você pode simplesmente replantar num vaso maior, ok? Não há problema nenhum, tá certo? E essa mudança sempre é útil, porque você também, tá certo? Você faz a mudança do substrato, que, por exemplo, se for feito com a fibra de coco, depois de 1 ano e meio, 2 anos, você precisa fazer esse replante, justamente por causa da durabilidade dessa fibra, né? A fibra de coco normalmente, as fibras no geral, normalmente elas não têm uma durabilidade maior do que 1 ano e meio, 2 anos. Então, nesse período você precisa sim fazer a substituição da fibra de coco do substrato, né, no seu vaso, tá certo? Se você teve alguma dúvida, encaminhe, tá, pra gente, ok? As suas perguntas, as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Pois é, pessoal, muita gente me solicitou. Eu vou estar sorteando então esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui praticamente já está se esgotando, tá certo? Então eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e
adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.